Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui novas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Gazeta do Povo, já deixando os créditos aqui ao canal do Gazeta do Povo na plataforma do YouTube. Link do canal oficial vai estar logo na descrição. Pessoal, já peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Só lembrando pessoal que ativando o sininho de notificação, assim que postarmos conteúdo chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. E peço também que comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é pra gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora pra notícia. Confusão é eufemismo, né? Mas vamos lá, confusão. Boa tarde, Guilherme, Serrão, Deltan, boa tarde para nossa audiência. Você colocou lá, perdeu, como é que foi no card? Perdeu Moraes. Perdeu Moraes, mas a gente lembra tanto do Barroso, com essa perdeu foi a Mané. intenção. Ó, eu não diria que perdeu, porque o Brasil perdeu. Gastou-se muito dinheiro, é muito dinheiro público, não é pouco o salário de policiais federais. É a elite da polícia do Brasil. Quantos policiais federais foram movimentados de julho para cá? Nós estamos no fim de fevereiro. Olha quantos meses de crimes reais não investigados, porque os policiais especializados estavam debruçados sobre uma narrativa. E é sempre bom a gente lembrar, né? Essa narrativa da suposta agressão contra o filho do ministro Alexandre de Moraes, que sequer tem foro privilegiado, não poderia estar sendo investigada nessa instância aí que colocaram para investigar, muito menos com ordens de ministra Rosa Weber para invasão, para busca e apreensão na casa do empresário, do neto, do genro, da nora, enfim, aquela devassa na vida de uma família, a difamação feita pela mídia militante, né, tirinhas no jornal O Globo com óculos, sopapo para cá e para lá, óculos voando, aquela palhaçada toda. Olha o tanto de dinheiro público gasto nosso, do pagador de impostos, dinheiro que falta nos hospitais, que falta na escola pública, que tem goteira, né? Que falta para reforçar o treinamento e o salário de agentes penitenciários em penitenciárias de segurança máxima, né, Lula? Na sua gestão não tem segurança máxima nas penitenciárias, vamos falar disso também depois. Então, muito gasto de dinheiro público, muitas horas de trabalho de policiais especializados para nada. Ai, houve injúria? É mesmo, nós já sabíamos, sem conhecer nada do direito. Nós, o povo brasileiro, honesto e trabalhador, idôneo, apegado a valores dos quais não abre mão, inclusive o valor de respeitar o próximo, não só o princípio cristão de amar o próximo como a si mesmo, mas respeitar por uma questão de dignidade humana, de se preocupar de fato com o outro, empatia real, não da boca para fora, aquela que a esquerda cobra tanto dos outros, mas não pratica. Nós já sabíamos que houve injúria do ministro Alexandre de Moraes para o empresário, porque foi o único vídeo que foi divulgado. O vídeo que os acusados tinham gravado, mostrando como o ministro os tratou, chamando eles de bandido. E vai se ver comigo, dando carteirada ainda. Mas não era bem essa frase, mas algo parecido. Nós sabíamos que ali houve injúria. Aí a gente vai, né, pesquisar, porque a gente é afeito à busca pela verdade, então nós vamos pesquisar e descobrimos que esse tipo de crime, e até outros mais graves, jamais poderiam ser investigados no Brasil se cometidos no exterior. Se o fulaninho lá, que o jornal O Globo desenhou como se fosse um adolescente de 15 anos, mas que é um marmanjo, o filho do ministro, tivesse de fato se sentido injuriado, ele não tinha embarcado naquele voo, ele tinha procurado as autoridades do aeroporto de Roma e já feito uma denúncia formal para a investigação começar lá. E aí a polícia italiana ia investigar e, se quisesse, convocar os brasileiros, supostos agressores, para depoimento. Nada disso foi feito. Aí faz-se uma celeuma, dias e dias e dias de capas de jornais, de manchetes de telejornais, da mídia militante, difamando essa família, né? Difamando, injuriando também, porque a imprensa agora é adjetiva, né? Gostam de colocar lá os negacionistas, os fascistas. O presidente Lula, em viagem ao exterior, se não me engano, na posse do rei Charles, acho que foi naquele período ali, dá declarações dizendo que tem que extirpar essa gente, são animais selvagens. Esse tipo de declaração de um presidente da República.
no exterior ainda para chamar a atenção da imprensa internacional. E nada. Teve injúria sim, PF paralela, teve injúria sim. Só que a injúria que está confirmada é a do ministro contra as vítimas, que nós sabemos que houve vítimas ali. Se há vítima do outro lado, se antes esses aqui tinham provocado e por isso ouviram a injúria, não sabemos por quê, porque o ministro colocou sigilo e a então presidente do STF, Rosa Weber, que jamais deveria ter acatado essa investigação, não era da alçada do STF investigar esse tipo de coisa, deveria ter jogado para a primeira instância ou para a justiça italiana. Ou pelo menos orientado o menininho de 15 anos, né, com um óculos voando, aquele retratado pelo Jornal do Globo. Vai lá, querido, volta para a Itália, teu pai tem dinheiro de sobra para pagar mais uma passagem, volta lá, procura o delegado, se informa melhor, contrata um advogado italiano, vê o que é possível fazer lá, e aí você persegue quem você quer perseguir na instância correta. Então nada disso foi feito. Faz parte da palhaçada nacional de fingir que isso aqui é uma democracia, de gritar nós defendemos a democracia, de acusar os outros de atos antidemocráticos, quando eles estão corroendo a democracia por dentro do sistema, atacando instituições, golpes antidemocráticos, né? Negacionistas da democracia real, fingem que ditadura implantada por um projeto de vingança de um descondenado, por um STF aparelhado por ele mesmo e pela sua sucessora, fingem que isso é democracia. Então, faz parte mais um capítulo da nossa insegurança jurídica e da palhaçada desse desgoverno que não entrega nada, né? Além de contas para a gente pagar. Agora tem a do Egito também, já se somando aí a farra internacional de esbanja dinheiro. E além de contas para pagar, de dívidas, de déficits e de vergonha, porque é só vergonha que o Brasil passa nesse momento, internacionalmente e aqui também, por conta dessa insegurança jurídica e da tirania instalada pelos defensores do lulismo. Verdade, Cris. A gente te convida a compartilhar, comentar, dar o like no nosso programa, como fez aqui o Luiz Carlos Sinelson. Estou assistindo de New Jersey, USA. Gostou da pronúncia aí, Serrão? Mesmo distante, me alimento de jornalismo sério. Vocês são sensacionais. Muito obrigado, Luiz Carlos. Serrão, na ocasião, o ministro teria dito que foi chamado de comunista, bandido e comprado. Serrão, imagina se você tivesse que correr para a polícia cada vez que você recebesse um xingamento na rua. Serrão, boa tarde. Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. Olha, eu vou falar uma coisa muito séria para vocês, hein? Tá aqui atrás de mim um pacotão que define muito bem a situação institucional brasileira. Vou chegar para o lado que vocês verem. Tá frágil. E, curiosamente, o pacotão parece que veio da Itália. Fragile, né? Frágil em italiano. Nossa situação está além de frágil. Ela está deplorável, ela está perigosa, ela está insustentável. Quando você tem o desrespeito flagrante ao Estado de Direito pelas autoridades que deveriam cuidar exatamente, são muito bem pagas, para cuidar do respeito à Constituição, às leis e ao Estado de Direito, quando isso acontece, é falência múltipla institucional. O Brasil está vivendo uma tirania aloprada. É isso que a gente está vendo hoje. Não tem condição de aguentar essa situação. Diz respeito absoluto ao mínimo do que seja aspecto legal. Então, isso é um dado assustador, apavorante da nossa realidade. Quando você tem investigações sobre fatos que não deveriam sequer estar sendo investigados. Quando você tem organismos que não deveriam estar tocando aquela investigação, mas estão com ela e vão com ela até as últimas consequências. Quando você tem autoridades que podem estar ultrapassando a linha do limite do que é abuso ou não da autoridade, Nossa Senhora, o que você faz? Você muda de país? Você chora, sente e chora? Ou você resolve apresentar um protesto veemente e cobrar dos políticos que têm que resolver esse problema? De novo, vou insistir, Senado Federal Brasileiro, vocês estão se comportando como bananas. Bananas. Até a própria oposição, ela precisa demonstrar um pouco mais de
senso de união efetiva. São 24 a 26 senadores que compõem a oposição, são 24 a 32, digamos assim, que não estão concordando com o que está acontecendo. Então, são 32 de 81. Por favor, deem as mãozinhas, juntem-se e vão para a porta do Congresso Nacional, vão para a porta da casa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e digam claramente: assim não dá. Agora, o que a gente vê no Senado são manifestações isoladas. Ótimo, né? Pelo menos elas acontecem. Mas qual é o efeito prático desse tipo de manifestação isolada? Zero. A política, ela depende de coesão, ela depende de bloco, ela depende de poder de pressão para a coisa mudar. E nós não estamos vendo isso. Nosso Congresso Nacional está se curvando à tirania dessa parceria esquisita entre poder judiciário mandando mais do que deveria, interferindo até no pacto federativo em algumas situações, e poder executivo que aceita esse jogo porque é conveniente do ponto de vista da oposição que esse grupo que está hoje no poder quer fazer para destruir, eliminar, acabar com o que eles chamam de bolsonarismo ou seguidores do Jair Bolsonaro. Então, não dá para levar um país nesse jogo de fla-flu, de extermínio e assassinato de reputação daquele político adversário que você considera inimigo. Esse modelo é louco. Só que esse modelo está sendo transplantado para o sistema judiciário, um partido político, seja qual seja ele entra com uma ação no Supremo Tribunal Federal e o Supremo vem agindo em nome dessa ação para interferir no Executivo, para mexer no Legislativo, para dar uma espécie de modus legendi que não existe, que não é papel do Supremo Tribunal Federal realizar, e aí a gente fica tendo essa desmoralização da justiça, do senso de justiça no Brasil. Eu digo sempre aqui, vou repetir, a autoridade pode tudo, menos afrontar a própria autoridade, abusar dessa autoridade e se desmoralizar. E no Brasil, a desmoralização está em alta velocidade. Verdade, Serrão. E muito disso que você falou, aqui a nossa audiência tem comentado também. Antônio Silva falando, o caso Roma envolvendo o empresário e o ministro do STF escancara os abusos de autoridade que têm se repetido impunemente. A Carmen Lopes dando boa tarde, falando se o evento ou o crime foi na Itália, o processo não deveria ser investigado no CEP do aeroporto? Não foi assim com o Lula? Eliane Garcia, olá Gazeta, assisto vocês todos os dias aqui de Oakland, Califórnia. Bem-vindo, viu? Bem-vinda, Eliane. Hoje é sexta. É isso aí, pessoal. Mais uma do desgoverno, né? Quem não sabe aí, Lula foi lá em Israel e defendeu, né, aqueles terroristas, né? Defendeu lá, foi lá, falou e não trouxe nada de positivo para o Brasil, a não ser envergonhar mais ainda a nação brasileira. Lula e Janja, né, pessoal, que deram uma passadinha lá no Egito, gastando dinheiro, né, com a viagem extravagante deles. O que eles vão trazer? Areia? Só pode trazer mais areia para as praias aqui do Brasil. Deve ser isso, né? Para ficar passeando com dinheiro público é fácil, para não trazer nenhum benefício. Estão na Etiópia agora, para quem não sabe, depois de Israel. E, né, como sempre, petista falando que isso é para benefício do Brasil. Minha vida não está sendo mudada com essas viagens, não. Não estou vendo diferença nenhuma aqui no Brasil com essas viagens, a não ser que eu estou pagando, né, para um cara desse aí viajar com a mulher dele e viver a lua de mel. Daqui a pouco ele vai visitar o Brasil só e vai viver na Europa, que não tem lógica isso. Enquanto no Brasil vive uma crise de dengue, uma crise em Brasília, perseguição à direita, ele passeia, ele planta a sementinha dele aqui no Brasil e vai passear com a esposa dele, né? Com a Janja. É difícil hoje a gente ter que presenciar
tudo que está acontecendo no Brasil e vemos que a direita, infelizmente, hoje está enfraquecida, não pode fazer nada, está refém do Pacheco, que é o único cara ali que tem poder para fazer alguma coisa, só que não faz. E, por enquanto, vamos assistindo a essas canalices que vão acontecendo no Brasil. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Já peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, vai nos ajudar muito. Desde já agradeço. Valeu.